Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí ao período joanino, né, de 1808 a 1821. Falando aí sobre os dados, o que vai ocorrer ali a partir de 1814. E um dos pontos que eu preciso abordar se relaciona diretamente com a Europa. 1814 nós temos ali a derrota de Napoleão Bonaparte, o fim do governo napoleônico. Esse fim ocorre após a invasão de Napoleão Bonaparte à Rússia, no qual ele foi derrotado, e depois derrotado na Batalha de Waterloo, né? Isso tudo ele vai ser preso, tem toda aquela situação, e nós teremos ali a reunião entre todos os países que sofreram com as invasões napoleônicas. Que ali nós temos o famoso Congresso de Viena, participando ali a Áustria, os estados germânicos ali que faziam parte do antigo Sacro Império Romano Germânico, que é derrubado por Napoleão Bonaparte, a Espanha, a França e também ali nós temos Portugal participando. Todo mundo que sofreu com as invasões napoleônicas vão participar. O Congresso de Viena é extremamente importante. Ele tem alguns pontos essenciais para nós. Primeiro deles aqui, né, ele vai ocorrer de 1814 a 15, viu gente? Nós temos o retorno das fronteiras da Europa ao período anterior à Revolução Francesa. Isso porque Napoleão Bonaparte faz uma verdadeira de uma bagunça na Europa com as suas invasões. Então retorna-se ao período anterior à Revolução Francesa ali também. O retorno da dinastia dos Bourbons, tanto ao governo da França e à Espanha, lembrando aqui que os Bourbons também estavam governando ali na Espanha, né? Outro ponto importante, retorno das regiões independentes da América ou em processo de independência, a situação de colônia, situação aqui que a Inglaterra foi contra. E por que a Inglaterra foi contra? Porque ela estava querendo ser boazinha? Não, meus caros, porque a Inglaterra ela estava interessada em mercado consumidor. É isso que ela queria. Se volta a situação de colônia, voltava a situação de metrópole e colônia. E aí, por exemplo, a Espanha venderia para a América Espanhola, teria toda aquela situação, matéria-prima, produtos industrializados da Espanha. E aí, praticamente, a Inglaterra estaria fora dessas negociações. E a mesma coisa se voltava com o Brasil também. A Inglaterra se posiciona totalmente contra esta situação. Outro ponto aqui é a formação da Santa Aliança. A formação da Santa Aliança seria uma força militar ali reunida por todos os países europeus, aonde evitaria revoluções burguesas na Europa. Situação que mais uma vez a Inglaterra foi contra. E por que a Inglaterra foi contra a esse ponto? Pois a Inglaterra já era um país ali voltado a ideias liberais e governado pela burguesia através de um governo que era uma monarquia parlamentarista. Os dois pontos que a Inglaterra são contra é o retorno das regiões independentes ou em processo de independência ao processo de colônia, a situação de colônia, porque ela quer todo mundo independente, pois isso facilitaria a Inglaterra ganhar com seus produtos ali provenientes da Revolução Industrial, o mercado consumidor dessas nações, que estavam muito à frente das demais nações europeias. E a formação da Santa Aliança, essa força militar ali exposta nesse momento, que tinha qual interesse? Ali segurar os governos absolutistas, sabendo que os governos absolutistas já estão em crise. A Inglaterra é totalmente contra, porque ela já é um estado burguês. O rei reina, mas não governa. Lembra lá atrás do Bill of Rights. Bom, um dos pontos interessantes que ocorreram aqui nessa reunião foram os seguintes, meus caros. Portugal, Dom João VI mandou um grupo de representantes, porém Dom João VI não foi participar da reunião, ele não participa, ele não estava lá e ficou no Brasil, já que no Brasil ali haveria muitas vantagens. O lucro com relação às atividades comerciais no Brasil aumentava a cada ano, as negociações do café para a Europa estavam estupendas, nós temos aqui uma arrecadação tributária desde quando a corte veio muito maior, o Rio de Janeiro é um jardim de obras, assim como algumas das principais cidades brasileiras, como São Paulo, a construção da Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Direito de Recife, a
Faculdade de Medicina da Bahia em Salvador. Tudo isso dá uma movimentação gigantesca no Brasil. Por outro lado, as negociações ali entre Brasil e as colônias portuguesas também no Oriente era uma vantagem gigante. Na Ásia tudo chega, o Brasil negocia e Dom João não quer ali mais. Porém, quando ali os representantes portugueses do Congresso de Viena, conversando com franceses, eles pegaram e tiveram ali uma situação, falaram, vai ser muito difícil, né? Porque Dom João não quer voltar para Portugal, voltar, a situação está no Brasil. O Brasil tem produzido números positivos, né? O famoso Plano Pombal está ó, redondinho. E aí um grupo de franceses ali, né, recomendam ao Brasil ser levado à condição de reino, pois seria muito mais vantajoso para Portugal do que voltar à situação antiga. E quando esses representantes chegam ao Brasil, trazem os resultados para Dom João VI e qual é a situação? Dom João não quer voltar, fica naquela situação, conversa para lá, conversa para cá. Eles falam, ó, os franceses falaram que seria muito bom o senhor levar o Brasil a reino. Ele fala que seja feito isso. E aí nós temos a elevação do Brasil à condição de reino. Brasil, Reino Unido a Portugal e Algarves. Em que ano? 1815. O Brasil é elevado à condição de reino. O rei está aqui. A capital do reino passou a ser o Rio de Janeiro. O palácio está aqui. Portugal acabou virando ali, né, uma colônia. Apesar de ter sido equiparado, todas as situações ocorrem agora no Brasil. Outro ponto importante foi o seguinte. Naquele momento estava ocorrendo as guerras de independência da América Espanhola. Isso um ano depois, 1816, começa o bicho pegar na América Espanhola inteira. E várias regiões vão se declarar independentes. Bom, a esposa de Dom João VI, Carlota Joaquina, era espanhola ali. Dom João VI, nesse momento, resolve invadir a Cisplatina, território hoje conhecido como Uruguai. E qual é a alegação de Dom João VI? Que ali a Espanha não estava tomando conta do território que pertencia aos herdeiros. Lógico, a América Espanhola, ele fala, parte dela pertence a Carlota Joaquina, minha esposa. Então eu vou lá para garantir o patrimônio dela. Por outro lado, também nós sabemos que há um interesse de expansão, de anexar a região da Cisplatina. Sabendo que a região da Cisplatina, nós temos acesso ali também às regiões da Bacia do Prata, região que é extremamente importante, único caminho ali para chegar até a região do Mato Grosso. Lembra que isso já foi discutido. A região da Bacia do Prata interessa ao Brasil desde um bom tempo lá atrás. Então tem toda esta situação. Ele vai fazer o envio de tropas à região ali da Cisplatina. O Brasil vai invadir a Cisplatina e vai anexar a Cisplatina ao Brasil. No mesmo ano de 1816, nós temos a chegada de artistas franceses ao Rio de Janeiro. Artistas franceses, pintores, escultores, de várias áreas, músicos ali, que vão chegar ao Rio de Janeiro e oferecer os seus trabalhos a Dom João VI. Esses artistas, eles faziam parte da corte de Napoleão Bonaparte. Como Napoleão caiu ali, eles temiam serem perseguidos ali pelo novo governo francês, no caso de Luís XVIII. Por isso eles vêm para o Brasil e pedem refúgio ao Brasil e vão ser os artistas da corte brasileira, né? Entre eles nós temos dois grandes pintores, Taunay e Debré, com grandes obras aí para nós. Então, começa ali os trabalhos. Dom João VI promete a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, uma escola de artes para esses artistas, né? Ela que não foi construída por Dom João VI, mas sim pelo seu filho, logo depois, Dom Pedro I. Ela também, nós temos a construção do Teatro Real também.
Outro ponto extremamente importante para nós é que no ano de 1817 o Brasil retoma as relações com a França. Lembrando que as relações com a França estavam sendo rompidas desde a fuga ali da família real para o Brasil, né? Tanto é que o Brasil até invadiu a região da Guiana Francesa. Essa retomada ocorre a partir da devolução da colônia de Caiena. Presta atenção, Caiena é a capital da Guiana Francesa. Porém, muito ali é levado à parte pelo todo ali chamado de colônia francesa Caiena. Porém, é possível você encontrar no vestibular aí ou colônia Caiena ou Guiana Francesa. Fique atento. A devolução ocorre em 1817 através do Tratado de Viena. Olha só, não confunda com o Congresso. Tratado de Viena de 1817. E nós temos o retorno das relações diplomáticas ali entre o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves e a França. Beleza, gente? Muito obrigado a todos e até mais!